Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto esta noite. Que juntos possamos adorar esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso. Pedir para os irmãos se colocarem em pé e vamos juntos cantar: Reina, Senhor, reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver. Que o Senhor realmente reine nas nossas vidas todos os dias. Amém? E da nossa adoração. Amém? A igreja pode se sentar.
Boa noite, igreja. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Muito bem, irmãos. O tempo está meio friozinho hoje. Estamos agasalhados. Mas parece que a semana volta a esquentar de novo. Então é que nem eu falei, né? Tira a blusa, coloca a blusa, tira a blusa e coloca a blusa. Mas graças a Deus por isso. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 2. Salmo número 2. Embora o livro de Salmos ele seja numerado, mas nós não referimos a ele como capítulos, mas sim como números, porque ele é uma coletânea de canções, uma coletânea de louvores, orações. Por isso que não dividimos em capítulos, mas sim em números. Salmo de número 2. Este é um salmo que fala sobre a entronização do rei. E aqui há, inclusive, uma promessa messiânica falando do próprio rei Jesus. Salmo número 2 diz: Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O verso de número 6 diz: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. A palavra rei aqui na minha versão está em letra maiúscula, referindo-se a uma promessa de Jesus, o rei verdadeiro que se assentou no trono prometido a Davi. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é rei, o Senhor é digno de louvor e adoração. Nós somos o teu povo, escolhido por ti, resgatados e salvos pelo sangue de Jesus. O sangue, ó Pai, que foi derramado naquela cruz. Pela tua graça, o Senhor, ó Pai, nos escolheu. Pela tua misericórdia, o Senhor nos salvou. Por isso nós te bendizemos, ó Deus, e louvamos o teu nome. Somos gratos, ó Deus, pelo teu cuidado, gratos pela tua provisão, gratos, ó Deus, pela proteção do Senhor, pela tua presença que nos sustenta a cada dia. Muito obrigado, Deus, por essa semana que se passou e essa semana que se inicia, onde nós iniciamos aqui, juntos, ó Pai, neste local de adoração, onde nos reunimos, ó Deus, para te exaltar e glorificar o teu nome, e ouvir, ó Pai, a tua palavra falar ao nosso coração. Estejamos com os nossos ouvidos atentos e corações abertos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a tratar conosco nesta noite, e que o teu Espírito Santo tenha, ó Pai, total liberdade de agir, ó Pai, em nosso meio e atuar em nossas vidas, que os nossos corações sejam quebrantados, ó Pai, na presença do Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo, ó Pai, as nossas limitações, reconhecendo a nossa pequenez. E pedimos, ó Pai, perdão pelos nossos pecados, pelas muitas vezes
em que nós falhamos, em que nós, ó Pai, nos deixamos ser levados pelas circunstâncias, pelos nossos sentimentos, e deixamos de olhar, ó Deus, para o Senhor, que está sentado no teu trono, mas ainda assim se inclina, ó Deus, para ouvir as nossas orações e o nosso clamor. Ainda assim, o Senhor estende as tuas mãos para nos abençoar. Por isso nós, ó Pai, te agradecemos e oramos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Muito bem, vamos continuar louvando e adorando o nome do nosso Deus. Pedir mais uma vez que os irmãos se coloquem em pé. E nesse momento também os irmãos têm a oportunidade de estar trazendo aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas. O
glórias ao nosso Deus, que veio a este mundo em forma de homem, que passou por tantas lutas e dificuldades, mas venceu, morreu naquela cruz e ressuscitou para nos salvar e nos perdoar de todos os nossos pecados. Glória a Deus por isso. Amém. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, De graça eu recebi, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. trouxe minha vida, Senhor Jesus. Trouxe minha vida, eu estava condenado, Mas agora pela cruz eu fui reconciliada em Ti, Senhor. eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu
Deus, Pai, obrigado. Louvado seja o Teu nome, Pai. Digno é o Senhor de toda a glória, toda a honra, Deus. Obrigado, Pai, pela vida que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo nós nascemos novamente pelo Teu Espírito, Pai. O Senhor nos guia, o Senhor nos deu a vida que nós não merecíamos, mas por graça e misericórdia, o Senhor derramou ela sobre nós. Deus, obrigado por tudo. Obrigado, perdoe as nossas falhas, os nossos defeitos. O Senhor nos purifique, Pai. Nos purifique o nosso coração. Quebrante o nosso coração, Senhor, para que possamos reconhecer, tomarmos consciência da vitória que já nos foi dada na cruz, Pai. Pois somos fracos, sempre nos esquecemos disso. Preferimos cair no desespero, nessa luta entre a carne e o espírito, nós pesamos na carne. Puxa nós para o medo, para o sofrimento. Senhor, que nós possamos olhar para a Tua luz, lembrarmos do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei da nossa vida. Que compartilhemos com Ele as felicidades, mas também os nossos sofrimentos. Pois eu creio que Ele está no nosso sofrimento, em cada sofrimento que nós temos, cada dificuldade da nossa vida, Jesus está nos convidando a participar da nossa vida. Que Ele seja o Rei de toda a nossa vida, Senhor. Nos guia, quebrante o nosso coração para que possamos olhar para a Tua palavra, quebrantados, compreender a Tua mensagem, Senhor. Que essa igreja seja o Teu braço e a Tua perna nesse mundo, Pai. Que possamos proclamar o Evangelho a todos, inclusive a nós mesmos, ao nosso próprio coração, Pai. Nos fortalece enquanto igreja. Obrigado pela palavra que o Senhor sempre traz aqui através dos nossos líderes, Pastor Fernando. Abençoe ele na mensagem, que ela chegue ao nosso coração, Pai. Assim como as nossas professoras, ao coração das nossas crianças, Deus. Obrigado, Pai. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Amém. Amém, meus irmãos. Antes de nós passarmos para o momento da ceia, nós temos o nosso momento de oração, de intercessão, onde nós apresentamos a Deus os pedidos, as necessidades, como diz a palavra. Não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas devemos apresentar a Deus com orações, súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Hoje pela manhã nós já estivemos aqui, a nossa escola bíblica dominical, que ocorre sempre no primeiro domingo do mês. Estamos estudando a revista Conflitos da Vida, falando sobre os problemas que acometem a vida das pessoas nos dias de hoje. E a lição de hoje nós falamos sobre um problema que, embora as pessoas estejam, de certa forma, conectadas virtualmente, mas elas estão desconectadas presencialmente. Nós vimos o quanto isso tem afetado a vida das pessoas, mas nós aprendemos que temos um Deus, que nos deu uma promessa de que Ele nunca nos abandonaria, sempre estaria conosco. A presença dEle, o cuidado dEle, a provisão dEle sobre as nossas vidas, o consolo e o conforto que Ele nos traz. Então nós nunca estamos sozinhos. Podemos passar por momentos de solidão, mas não ficamos prostrados, porque sabemos que tem um Deus que cuida de cada um de nós. Se você tem então algo para apresentar diante de Deus, faça isso nesse momento. Apresente a esse Deus que realmente se faz presente nas nossas vidas, que deu o seu único filho para morrer naquela cruz, pagando o preço pelos nossos pecados, nos possibilitando então a entrada no Santo dos Santos, diretamente na presença dele. Hoje nós não precisamos fazer nenhum sacrifício no sentido de matar algum animal para nos apresentarmos diante do Senhor. O sacrifício já foi feito. Cristo morreu uma vez por todas, abrindo o caminho. A carta aos Hebreus diz: devemos entrar com ousadia no Santo dos Santos pela fé em Cristo Jesus, esse Deus que nos sustenta e que nos guarda. Vamos orar? Pai amado, nós louvamos ao Senhor
e somos gratos pela tua presença. A presença, ó Pai, que por mais que nós tentemos, não há como fugir. Como diz o Salmo, ó Deus, que foi citado hoje pela manhã, mesmo que eu desça, ó Pai, no mais profundo do inferno, Senhor, ali também estás. Não há como esconder-se de Ti. E somos gratos ao Senhor por isso, porque é a Tua presença, ó Pai, que nos sustenta, é a Tua presença que nos guarda, é a Tua presença, ó Pai, que nos fortalece, através, ó Pai, do Teu Espírito Santo, que habita, ó Deus, no nosso coração. A promessa, ó Deus, que foi dada por Jesus, antes de, ó Pai, ir para a cruz e ser assunto ao céu. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, aquele, ó Deus, que caminha conosco, aquele que nos ensina a palavra, aquele que abre o nosso entendimento na compreensão da Tua vontade e do Teu propósito. Por isso nós Te louvamos e colocamos diante de Ti, ó Deus, as nossas vidas, vidas essas que a Ti pertencem. O Senhor, ó Deus, a comprou com o precioso sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Pagou o preço pelos nossos pecados, nos dando assim a vida eterna. Por isso, ó Deus, nós reconhecemos a nossa dependência de Ti. Reconhecemos, ó Pai, que nós precisamos do Senhor, das necessidades que nós temos, nas circunstâncias, ó Pai, que ainda vivemos nesse mundo, ó Deus, caído e ainda corrompido pelo pecado. A Tua palavra diz que a natureza geme, aguardando o dia da redenção dos filhos de Deus. E nós também gememos, aguardando o dia em que nós teremos os nossos corpos glorificados, sem a presença do pecado. Ó Deus, eu coloco diante de Ti a vida da Tua igreja, do Teu povo, o coração de cada um aqui nesta noite, aqueles que nos assistem. O Senhor conhece, ó Deus, cada necessidade, sabe dos temores, das dúvidas, das fraquezas. Por isso eu peço a Deus, estende as Tuas mãos e abençoa, Pai, a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoe, ó Deus, aquele coração, ó Pai, aflito, que está neste momento, ó Deus, clamando a Ti pela sua vida, ou talvez pela vida de alguém, pela salvação, pela libertação, pela cura, porque só o Senhor é quem tem o poder de fazer, ó Pai, infinitamente mais, além daquilo que nós pensamos ou imaginamos em nosso coração. O Senhor, ó Deus, é o Criador. O Senhor é aquele que sustenta todas as coisas. Estende as Tuas mãos e abençoa o Teu povo. Entra com a Tua providência, Pai, sobre a necessidade de cada um. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor continue fortalecendo, que o Senhor continue, ó Deus, cuidando, ó Pai, da vida dos Teus servos, nosso irmão Lúcio, a irmã Edi, a irmã Carmina, a irmã Elza e tantos outros, ó Pai, que estão precisando deste cuidado e deste toque especial do Senhor. Tantas vidas que foram tocadas por Jesus e foram curadas, porque o Senhor tinha o propósito ali, ó Pai, de glorificar o Teu nome, de manifestar, ó Deus, a Tua graça e o Teu amor, mas também revelar, ó Deus, em Cristo a salvação. Por isso, ó Deus, apresento diante de Ti, ó Pai, a vida da Tua igreja. Pessoas que oram pelos seus familiares, pela libertação de vícios, pessoas que estão presas, ó Pai, que o Senhor entre ali quebrando as cadeias, rompendo os grilhões, vencendo, ó Pai, todo aquele que porventura tem se levantado, ó Pai, contra Ti, porque não há nada que possa impedir
Agindo o Senhor, quem impedirá? Não há ninguém, ó Deus, que possa impedir, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos que luta por nós. Por isso nós clamamos, pedimos por aqueles, ó Deus, que estão à procura de um trabalho, que o Senhor abra as portas, ó Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor esteja ali, ó Deus, entrando com a tua providência, abençoando, ó Pai, aquele currículo que foi entregue, aquela entrevista que foi feita. Ó Deus, supre a necessidade, ó Pai, do teu povo, da tua igreja. Nós colocamos isso diante de ti, já agradecidos, ó Pai, pela boa mão do Senhor, sobre a vida, ó Pai, da tua igreja, sobre a vida do teu povo, no nome santo de Jesus, este nome que é poderoso, no qual um dia todo joelho irá se dobrar, irá declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Nós te louvamos por isso e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Vamos passar para o nosso momento de celebração da ceia, momento em que nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo Jesus. Você que já reconheceu a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, publicamente já o declarou, descendo as águas, você é convidado então a participar desta celebração, onde nós celebramos uma aliança que nós temos com Deus, mas também uma aliança que nós passamos a ter uns com os outros, através do sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz. Então eu convido as irmãs que irão nos auxiliar aqui na distribuição dos alimentos e aqueles que vão participar, que se coloquem de pé para que possam receber os elementos da ceia, o pão representando o corpo de Cristo e o suco de uva representando o sangue de Jesus, para que assim todos depois possam estar participando enquanto o louvor é entoado. Os elementos estarão sendo distribuídos para os irmãos. E seu sangue verter.
Amém. Foi lá na cruz. Quando olhamos para a cruz, percebemos quão pecadores nós somos. Todos receberam os elementos para que assim possamos participar da celebração. A palavra de Deus nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos, pois, o pão em memória da morte de Cristo. Ó Pai, nós te louvamos porque foi naquela cruz que Cristo levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos, pois, o cálice. Obrigado, Senhor, por poder participar deste momento em memória da morte de Cristo, o momento que nós nos lembramos do sacrifício, mas também, ó Deus, nos lembramos da esperança que nós temos, de que um dia nós iremos celebrar esta ceia na presença do Senhor. Por isso nós te louvamos e bendizemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Os irmãos podem se assentar. Muito bem, irmãos, convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 13. Nós estamos refletindo e meditando neste livro, uma série de mensagens, vendo e entendendo a ação de Deus na vida do seu povo, na proclamação da sua palavra, na expansão do reino de Deus. Semana passada nós meditamos na primeira parte do verso 1 até o verso 12, e hoje nós vamos trabalhar aqui do verso 13 até o final deste capítulo, verso 52. E o tema da nossa mensagem hoje é a rejeição do Evangelho e a missão aos gentios. Atos capítulo 13, a partir do verso 13. Diz: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão um sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto.
E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia: não sou eu quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, desta maneira o disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés,
partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Muito bem, irmãos, quando nós lemos essa narrativa no livro de Atos, nós contemplamos aqui não apenas a primeira viagem e a primeira pregação do apóstolo Paulo, mas nós vemos aqui o início de uma obra que viria a impactar cidades inteiras, que viria a mudar o curso da história da igreja. Nós vemos aqui a plantação de novas igrejas. A salvação, irmãos, aliás, a pregação do evangelho, nós temos que entender que não é um discurso qualquer, mas é o anúncio da mensagem confiada pelo próprio Cristo à sua igreja. A plantação de uma igreja, ela é inseparável da pregação fiel e clara do evangelho, onde o evangelho genuíno ele é pregado. Ou seja, ali é anunciado o pecado, a graça, a justiça por meio da fé no Cristo ressuscitado, ali nasce uma igreja. E o apóstolo Paulo então demonstra que não se planta uma igreja com estratégias meramente humanas, mas se planta uma igreja pelo poder do Espírito Santo, o Espírito que convence, que chama e que firma o povo de Deus na fé. A igreja, ela é plantada na ação e no poder do Espírito, e não na ação e no poder do homem, das estratégias que ele cria. Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, ele diz: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Quando nós olhamos para isso, nós temos aqui, irmãos, um desafio para nós. O investimento primordial em todo projeto de plantação de uma igreja é a exposição fiel e convicta das Sagradas Escrituras. Uma exposição que é centrada no Evangelho. Porque é só assim que vai nascer uma igreja saudável. É só assim que vai nascer uma igreja missionária. Uma igreja que é firme na doutrina e também que será vibrante no seu testemunho. Quando nós refletimos aqui sobre este texto, nós vamos aqui aprender que a pregação do Evangelho é a raiz e o coração da plantação de uma igreja. E nós somos chamados a sermos fiéis, instrumentos no anúncio dessa boa nova, de fazer novos discípulos, aonde nós vamos construir uma comunidade que vai glorificar o nome de Cristo Jesus. Nós vemos aqui que logo após eles serem separados, Paulo e Barnabé, serem separados, comissionados e conduzidos pelo Espírito Santo, eles saem então em sua primeira viagem missionária, até chegarem a Antioquia da Pisídia. Lembre-se que eles estavam na Antioquia da Síria, e dali eles foram enviados para então pregar a palavra. Então eles saem de Antioquia da Síria, descem a Salamina, vão para Seleucia, descem para a ilha de Chipre, vão para Salamínia, depois vão até Pafos, de Pafos sobem a Perge, e depois eles chegam em Antioquia da Pisídia, para proclamar ali o evangelho na sinagoga local. O verso 14 diz aqui: mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, apresentaram-se. Nesse texto, irmãos, nós encontramos também uma clara rejeição dos líderes judeus por inveja de Paulo e Barnabé, que pregavam o Cristo prometido pelas Escrituras e também anunciado pelos profetas.
Se vai aqui para o verso 45, diz: mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. E depois no verso 50, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Porém, Paulo, como um verdadeiro profeta e também como um apóstolo, ele apresenta aqui uma mensagem que confronta. Ele apresenta uma mensagem que desafia, mas também uma mensagem que traz esperança. O evangelho, ele é proclamado à igreja e a toda a cidade de Antioquia da Psídia. E essa pregação, então, demonstra a fidelidade à palavra de Deus, mas também vai expor aqui a dureza do coração humano diante da graça de Deus. Nós vamos aprender aqui sobre a centralidade, o impacto da mensagem em Cristo e a rejeição do Evangelho, da graça de Deus. E a primeira coisa que eu destaco aqui, irmãos, é a confiança na palavra e na direção do Espírito Santo. Lembre-se que foi o Espírito quem direcionou a igreja a separar Paulo e Barnabé. Lá no verso 2 desse mesmo capítulo diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E foi o Espírito Santo quem os enviou. O verso 4 diz: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Depois eles vão até a cidade de Pafos. Eles saem de Pafos para Perge da Panfilha. Eu coloquei até um mapinha ali, eu não sei se já apareceu o mapinha, para os irmãos se localizarem dentro dessa primeira viagem missionária que o apóstolo Paulo fez, saindo ali de Antioquia, desce a Salamina, vai para Pafos. Aquela região toda em vermelho ali é a região conhecida como Galácia, onde Paulo escreve ali aos Gálatas. Então ele escreve a toda aquela região ali, que inclui ali Antioquia da Psídia, Icônio, Perge, Derbe e várias outras cidades que fazem parte daquela região, daquela geografia. Então eles saem de Pafos para Perge da Panfilha, e no meio do caminho nós temos ali um jovem que os acompanhava na viagem, o jovem João Marcos, mais conhecido como Marcos, o escritor do Evangelho. Marcos, ele desiste da viagem missionária e ele retorna, então, para Jerusalém. O texto diz aqui: navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Nós não sabemos quais foram os motivos pelo qual Marcos, ou João Marcos, desistiu dessa viagem. Há muitas especulações a respeito disso. Só que uma coisa que a Bíblia vai nos mostrar é que isso depois vai se tornar motivo de separação entre Paulo e Barnabé, porque na segunda viagem missionária, lá no capítulo 15, no verso 36, diz assim: alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Nós não sabemos os motivos da desistência, mas sabemos que depois isso causou ali um conflito entre Paulo e Barnabé, ao ponto de os dois seguirem caminhos diferentes. No entanto, um pouco mais tarde, o próprio apóstolo Paulo vai reconhecer o valor de Marcos. No começo aqui, ele
o havia rejeitado, né? Alguns comentaristas costumam dizer que Paulo não era uma pessoa muito fácil de se trabalhar, não. Ele era uma pessoa bem convicta ali, firme e muitas vezes exigente, e aí isso causava alguns conflitos. Mas quando você vai lá para 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 11, diz assim: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, aquele Marcos que o abandonou na primeira viagem, e traze-o, pois me é útil para o ministério. Acredita-se que aqui já havia passado 20 anos, mais ou menos. Então, Paulo, de certa maneira, depois reconheceu o valor de Marcos. Mas Paulo e Barnabé, eles entram aqui num território em que os romanos, como eu disse, chamavam de província da Galácia, onde ficava então essa cidade, Antioquia da Psídia. Irmãos, Paulo e Barnabé enfrentaram uma viagem muito difícil e perigosa, por uma estrada onde eles passaram ali por um local chamado Monte Estouro, para pregar em Antioquia da Psídia, que era uma região muito alta. Então eles estavam evitando andar pela costa, que segundo a tradição, acredita-se que é onde Paulo possa ter contraído malária. Se ele fosse ali pela costa, então provavelmente foi nesse percurso de viagem que Paulo contraiu então uma doença que é a malária. E aí alguns também acreditam que este era o espinho na carne de Paulo. Alguns comentaristas vão dizer que essa doença o atormentava tanto, porque eram dores de cabeças constantes, aquela coisa que só quem tem enxaqueca e que sabe, naquela época não se tinha recursos e medicamentos que se tem hoje. Então dá para imaginar como é que uma pessoa fica. Então imagina Paulo, né, um estudioso, pregador da palavra de Deus, tendo que lidar ali com essas enxaquecas constantes, com as dores que ele tinha. Mas ainda assim, irmãos, o que nós percebemos é que mesmo doente, Paulo não desistiu. Ele seguiu firme, enfrentando um perigoso caminho cheio de ladrões, cheio de salteadores, o que mostrava a disposição que ele tinha em levar o evangelho apesar das dores e dos desafios. Por exemplo, quando você vai para Gálatas, que é a carta que ele escreve ali para essa região, Gálatas capítulo 4, versículo 13 e 14, diz assim: e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. E quando você vai aqui para 2 Coríntios, capítulo 11, você tem aqui a descrição que Paulo faz de todos os perigos que ele enfrentou ali durante a sua viagem. No verso 26 e 27 ele diz assim: em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Então Paulo dá uma descrição do que ele enfrentou para levar a palavra de Deus. Mas foi em Antioquia da Psídia que Paulo e Barnabé então foram convidados a dar uma palavra de exortação ao povo quando eles estavam ali reunidos na sinagoga. Os judeus que se espalharam pelo Império Romano, eles tinham ali os seus locais de reuniões que eram chamados de sinagogas. E geralmente eles tinham ali toda uma liturgia que era feita, geralmente um momento de oração e depois um momento ali de leitura e explanação da palavra. Geralmente eles davam uma oportunidade para alguém que tinha ali conhecimento em relação a isso. Lembre-se que Paulo, ele foi um rabino, ou pelo menos estava estudando para isso. Ele foi discípulo de Gamaliel. Então, ao se apresentar, provavelmente ele deve ter falado sobre isso, então as pessoas deram a oportunidade para ele.
É quase como acontece em algumas igrejas. Eu queria dar uma oportunidade aqui para o irmão poder trazer uma palavra, né? Então deram essa oportunidade ali para Paulo. E havia ali, além de judeus, muitos prosélitos, ou seja, muitos gentios que se converteram também ali ao judaísmo. O gentio geralmente é alguém que adere a uma crença, que adere a um movimento. Nós poderíamos chamar hoje como se fosse os congregados da igreja. São as pessoas que estão entre nós, mas ainda não são membros. Então eles são os prosélitos, são os congregados que estão aqui em nosso meio. Agora o que é interessante, irmãos, havia fome de Deus naquela cidade. Paulo e Barnabé, então, aproveitam a oportunidade para proclamar a palavra de Deus. E Deus, então, providenciou esse momento para que o evangelho fosse anunciado. Só que, irmãos, nós vamos ver que essa liberdade de anunciar o evangelho nas sinagogas não iria durar muito tempo. A pregação bíblica, irmãos, ela é a pregação e a exposição da palavra, ela é o catalisador de todo grande avivamento na história da igreja. Se você for estudar os avivamentos da história da igreja, você vai perceber que ele começou com a centralidade da palavra. Ele sempre começou com voltar às Escrituras. E o Novo Testamento enfatiza repetidamente a importância da pregação da palavra de Deus. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz: prega a tempo e fora de tempo, porque vai surgir dias em que as pessoas não irão querer ouvir da palavra. Agora, a pregação bíblica ela é essencial para que uma igreja seja forte, porque isso mostra, irmãos, Cristo. Isso reforça a autoridade, a submissão da igreja a Cristo. Porque, irmãos, entenda que quando a igreja vira espaço de terapia ou de entretenimento, a sua autoridade fica comprometida, a mensagem será rasa e vidas serão iludidas. E hoje, infelizmente, nós temos muitas igrejas que trazem uma mensagem que não tem a centralidade da palavra. São mensagens motivacionais, são mensagens com essas técnicas coaching, que é muito comum hoje, o uso, inclusive, das psicologias, das técnicas psicológicas para envolver as pessoas. Só que quando a igreja, irmãos, ela começa a ir para esse lado, a autoridade dela fica comprometida. A mensagem vai ficando muito rasa. E as pessoas, ao longo do tempo, elas vão percebendo que elas estão sendo iludidas. Uma pregação firme, que defende a palavra de Deus, e não conceitos, filosofias e ideias humanistas. Isso é o que mantém uma igreja forte. Até aqui, irmãos, é interessante que a ordem sempre foi Barnabé e Saulo. Até então ele ainda era chamado de Saulo. Só que a partir daqui, como nós vimos na semana passada, Barnabé que liderava, ele não lidera. Agora quem assume a liderança é Paulo. Ele passa a usar o nome gentil dele e ele assume então essa liderança. E a primeira aplicação que eu quero trazer aqui para nós é que nós aprendemos aqui um princípio essencial, irmãos. A missão da igreja sempre se faz com base nas Escrituras e pela orientação do Espírito Santo. A base sempre tem que ser a palavra e a direção do Espírito. Veja que Paulo, ele não começou com filosofias, mas ele começou com a história de Deus com o seu povo. E isso traz um desafio para nós.
A nossa pregação, ela deve ser bíblica. A nossa mensagem, ela precisa ser centrada em Jesus. Ela precisa ser guiada pelo Espírito Santo. E eu confesso aos irmãos que eu procuro me esforçar para que seja assim. Eu procuro me esforçar para que a pregação seja bíblica, centrada em Jesus e guiada pelo Espírito. Porque a pregação bíblica ela é vital para fortalecer a igreja. Nós não devemos desistir diante dos desafios e dificuldades que nós iremos encontrar pelo caminho. Prega a palavra. A segunda coisa que nós aprendemos aqui são 3 pontos na pregação de Paulo. Primeiro, ele fala da história de Israel e do pecado da incredulidade. Dos versos 16 até o 23, você pode ver isso. O discurso que Paulo faz, ele foi dirigido não só aos judeus, mas também aos gentios que temiam a Deus. Porque ele vai dizer aqui, no verso 16, Paulo, levantando-se e fazendo com a mão o sinal de silêncio, disse: varões israelitas, falando aos judeus, e vós outros que também temeis a Deus, falando aos gentios. Lembre-se que eles estavam numa terra gentia. Então a sinagoga ali tinha judeus e gentios que participavam. O sermão de Paulo aqui é um resumo da história de Israel. O plano de Paulo aqui era contar a história do povo judeu, conectar tudo à vida e ao ministério de Cristo. E aí então ele vai destacar exatamente o ponto central da mensagem, que é a ressurreição de Jesus. Então eles anunciavam o perdão dos pecados pelo Messias, mas também eles alertavam sobre os riscos de eles o rejeitarem. No sermão de Paulo, ele diz que Cristo veio primeiro para todo Israel, mas ele acrescenta que a salvação é para todo o que nele crê. Quando nós lemos aqui no versículo 26, ele diz: irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Então Paulo mostra exatamente isso. Ele mostra que o Antigo Testamento preparou o caminho para Jesus. Então ele começa a sua exposição lembrando que Deus escolheu Israel, Deus guiou os patriarcas, ele libertou o povo do Egito com a sua mão poderosa, ele o sustentou no deserto. Mas apesar de tantas manifestações da graça, eles pecaram pelo endurecimento do coração, porque eles rejeitaram os juízes, eles escolheram Saul, que lhes foi dado conforme a vontade humana e não a vontade divina. Deus então levantou Davi, um rei segundo o seu coração, que seria o descendente do Messias prometido. A história do cuidado de Deus para com o seu povo começa quando Deus escolheu Abraão, Isaque e Jacó, que viria a se tornar Israel, mostrando que ele está no controle de toda a história, cujo propósito é revelar e levar as pessoas a Cristo. Se você pega a pregação de Paulo, você vai ver exatamente isso. Paulo começa lá no começo, mas a intenção dele é apontar para Jesus. Quando ele escreve a carta aos Colossenses, ele diz: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em
Jesus Cristo. E a aplicação que nós tiramos aqui é que esta recapitulação da história de Israel serve para mostrar uma triste realidade. O povo de Deus resistiu à graça de Deus e recusou a vinda do seu Salvador. João vai dizer, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Irmãos, assim como no passado houve endurecimento, hoje ainda a história se repete. Porque quantos hoje rejeitam o Evangelho ou tentam colocar a sua vontade acima da vontade soberana de Deus? Da mesma forma que o povo de Israel rejeitou a Deus, muitas pessoas hoje também rejeitam. E aqui nós somos advertidos contra a incredulidade, contra o endurecimento do nosso coração, porque isso leva à rejeição, irmãos, da única salvação verdadeira apresentada por Deus. Na carta aos Hebreus, por 3 vezes, o autor vai dizer: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Isso é uma advertência para nós, irmãos, que nós não tenhamos um coração endurecido. Paulo vai para a segunda parte que eu coloquei aqui da sua pregação, o cumprimento da promessa em Jesus Cristo. Da descendência de Davi, Deus trouxe a Israel o Salvador do mundo, que é Jesus de Nazaré. Paulo então declara que a promessa se cumpriu em Jesus. Ele aponta aqui primeiramente para João Batista, que veio anunciando a vinda do Messias, pregando o arrependimento. E depois ele aponta para a ressurreição de Cristo. A ressurreição que confirma que Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Senhor. Irmãos, nenhum outro fundamento há senão Cristo ressuscitado. Cristo é o fundamento. Aqui mesmo no livro de Atos, nós já vimos no capítulo 4, versículo 12, quando diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Depois, um pouco mais à frente, quando a gente vai ali para 1 Coríntios, capítulo 3, eu acho que até o texto que deve estar no slide aí, versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Depois, um pouco mais à frente, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 5, aliás, eu sempre confundo esse aqui, 1ª ou 2ª? Perdão, 1 Timóteo, capítulo 2. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual assim mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Irmão, só existe um fundamento e esse fundamento é Jesus. Qualquer outra pregação que você ouvir que não tenha Cristo no centro, não é uma pregação bíblica, não é uma pregação verdadeira. Ela é falsa. Cristo é o centro da mensagem. Por isso que Paulo enfatiza aqui que este Jesus é o descendente de Davi. Ele é o rei prometido que as Escrituras testificam. E Paulo vai apresentar aqui as profecias para enfatizar o seu argumento. Ele cita aqui o Salmo 2, que nós lemos aqui no início do culto, verso 7. Tu és meu filho, hoje te gerei.
Ele aponta para a encarnação de Cristo, para a ressurreição, confirmando a filiação glorificada de Cristo. Depois ele vai usar Isaías 55:3. Venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometia Davi. Ou seja, Deus levantou Jesus para dar as bênçãos de Davi, e um Messias morto não poderia cumprir essa promessa. E lá no Salmo 16, versículo 10, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Uma profecia contra a decomposição ali do corpo de Cristo, que foi cumprida em Jesus, porque ao contrário de Davi, que morreu e não ressuscitou, Cristo morreu, mas ressuscitou. E ele conclui então que a rejeição e morte de Jesus cumpriram as profecias, e a sua ressurreição, ela é essencial para validar o seu ministério, para cumprir com as promessas de Deus e para mostrar ele é o Messias. Este Jesus, ele é o Messias. Irmãos, um Messias morto, ele não cumpre nada. Por isso que a ressurreição, ela é a prova definitiva. Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele fala sobre isso. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram, ou seja, aqueles que morreram em Cristo, pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas agora preste atenção. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Irmãos, este é o ponto central da fé cristã. O Cristo ressurreto. Como diz a letra do hino, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Ele vivo está. Jesus é o cumprimento das profecias, ele é o Salvador do mundo. Nós não podemos negligenciar esta verdade sob risco de condenação. E a aplicação que nós temos aqui é que o Evangelho, ele não é uma ideia, o Evangelho não é uma filosofia, o Evangelho é a pessoa de Cristo. É isso que nós anunciamos, irmãos. Eu não estou aqui palestrando sobre uma mensagem motivacional. Eu não estou aqui palestrando sobre uma narrativa da história do mundo. Nós estamos aqui aprendendo sobre a verdade fundamental, que é a pessoa de Cristo. A verdadeira fé repousa nesta obra salvífica. Somos chamados, irmãos, a uma fé genuína, aonde nós devemos confessar Jesus como Senhor e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque diz a palavra: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. E aí nós temos a última parte aqui da pregação de Paulo, onde ele fala da exclusividade da salvação em Cristo e a rejeição dos judeus.
Nós vemos aqui que Paulo proclama a justificação pela fé em Cristo. Só que os religiosos o orgulho religioso ali leva muitos judeus a rejeitarem a salvação que Deus está oferecendo. Irmãos, isso serve como uma grave advertência para qualquer pessoa que confie nas obras, que confie na sua descendência ou na sua religiosidade. Muitas pessoas hoje, elas estão enganadas pela sua própria religião, porque acham que pelas obras serão salvos, porque acham que pela religião que seguem serão salvos. O que salva é Jesus, não são as obras, não é a religião. Paulo declara enfaticamente que a justificação ela é somente pela fé por meio de Cristo e não pelas obras da lei. Ele deixa isso muito bem claro no versículo 38 e 39. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão dos pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. A justificação é o ato de Deus de declarar alguém justo quando ele aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Irmãos, isso é uma decisão legal de Deus, aonde Ele é quem absolve o pecador de todas as acusações, porque Jesus pagou o preço do seu pecado na cruz. Embora a lei de Moisés, ela mostrasse o pecado, mas ela não podia justificar ninguém. Pelo contrário, a lei condena, ela não salva, mas ela aponta para Jesus, o Salvador. Somente pela fé em Cristo é que nós podemos ser considerados justos, livres de culpa, algo que a lei não conseguiu fazer. Gálatas, Paulo escreve dizendo: é evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as Escrituras dizem: o justo viverá pela fé. E Paulo então fecha o seu sermão, advertindo novamente contra a rejeição da salvação que é oferecida em Jesus. Porque no verso 41, ele cita Abacuque, onde ele diz: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. O apóstolo, irmãos, nos lembra que a decisão de aceitar ou rejeitar Jesus, ela é individual. É entre você e Deus. É a sua salvação. É você que precisa tomar a decisão. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Você precisa fazer uma escolha. Aceitar Jesus traz perdão e vida eterna, mas rejeitá-lo o leva à condenação. A graça de Deus, ela não cancela a sua justiça. Uma justiça que odeia o pecado. Conforme está escrito na carta aos Hebreus, nós devemos prestar atenção ao Evangelho. Porque ignorar isso, irmãos, trará sérias consequências para a sua vida e por toda a eternidade. Não reconhecer o que Deus nos apresenta na sua palavra é trazer e permanecer debaixo da condenação.
povo de Deus, ele não é definido pela sua descendência étnica ou pela sua religião. Ele é definido pela sua fé em Jesus. Devemos evitar o legalismo e proclamar a graça pura e irresistível de Deus, deixando que o Espírito Santo trabalhe no coração daqueles a quem o Senhor tem escolhido. Veja o que diz o verso 48 aqui do capítulo 13. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Deus tem os seus escolhidos, tem os seus eleitos. A ação soberana de Deus se manifesta na salvação, preservando as pessoas que mereciam a condenação, mas são salvas segundo a justiça perfeita de Cristo. Algumas pessoas tentam argumentar dizendo que é injustiça de Deus escolher alguns e rejeitar outros. Não é injustiça. Porque aqui, no capítulo 11 de Romanos, verso 32, aliás, perdão, é isso mesmo, verso 32 diz aqui, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. A grande verdade é que nenhum de nós merece ser salvo. Fomos salvos pela graça. Salvos pela graça de Deus. Ao mesmo tempo em que recebemos a salvação pela graça por meio da fé, existe uma obra misteriosa de Deus acontecendo, porque é Deus quem nos escolheu em Cristo. Por isso, irmãos, que nós compartilhamos o Evangelho com todos. Nós pregamos a mensagem para todos. Por quê? Nós não sabemos quem são os escolhidos. Nós apenas confiamos que é o Espírito Santo que vai atuar na vida de cada um. Nós não sabemos quem são aqueles a quem Deus chamou. Então pregamos para todas as pessoas. Lembre-se, o Evangelho é pregado por duas razões: salvação dos que creem e condenação dos que não creem. É para isso que pregamos o Evangelho. E por fim, nós vemos aqui a alegria dos que creem, mas a rejeição daqueles que não creem. Do verso 42 até o verso 52, mostra claramente essa rejeição. O Evangelho sempre vai provocar reações diferentes nas pessoas que ouvem. Para algumas pessoas, irmãos, o Evangelho, ele vai trazer um sentimento de tristeza, mas também de reflexão, onde a pessoa será levada a um verdadeiro quebrantamento. O Evangelho provoca isso. Mas também, para outros, pode causar endurecimento, dificultando que a mensagem toque o coração de fato. Os judeus discordavam da mensagem que os apóstolos estavam pregando. E quando eles não conseguiram encontrar um argumento válido para refutar a mensagem, eles passaram então a perseguir os apóstolos de Cristo. E quando eles enfrentaram a rejeição da comunidade judaica, Paulo e Barnabé então explicam que eles estavam agora seguindo a orientação do Senhor para se voltar para os gentios. O verso 51 diz: e estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Se você volta lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 14, diz assim, Jesus falando:
Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Ou seja, nem o pó de vocês merecem vir conosco. Vocês mesmos decretaram a sua condenação. Nem o pó da cidade de vocês merece vir conosco. Mas ao contrário da hostilidade dos judeus, nós temos ali os gentios. E quando ouviram a boa notícia de que a salvação também lhes era oferecida, eles passaram a se alegrar e a louvar a palavra do Senhor. O texto diz aqui, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Irmãos, essa passagem destaca de uma forma muito clara, mais uma vez, uma decisão importante que cada pessoa precisa tomar. De um lado, você escolhe confiar em Jesus. E assim então alcançar a salvação, não pelo seu mérito, mas pela graça de Deus. De outro lado, você pode rejeitar essa mensagem, o que vai levar à condenação. Não existe, irmãos, terceira opção. Jesus deixou bem claro, só existem dois caminhos. Existe uma porta estreita e um caminho estreito que conduz à vida eterna. Mas também existe uma porta larga e um caminho largo que leva à perdição. Em qual deles você está caminhando? Qual deles você está seguindo? Você está andando pelo caminho estreito ou você está andando pelo caminho largo? Não há terceira opção. Não pense você que após a sua morte, você talvez vá para um lugar para terminar de purificar os seus pecados, porque não existe esse lugar. Os pecados são purificados em Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Apesar da perseguição e da rejeição por parte de alguns, a igreja continuou crescendo e os discípulos experimentavam a alegria em Cristo. O verso 52 diz, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Irmãos, nós temos um chamado para a missão da igreja. A igreja, ela precisa recuperar a sua paixão missionária. A igreja, ela precisa perseverar na proclamação clara do Evangelho. Ela precisa encontrar a sua verdadeira alegria em Cristo, mesmo diante da oposição, mesmo diante da adversidade. Porque, irmãos, entenda, a rejeição, ela virá. Mas nós não podemos parar de proclamar o Evangelho, porque o avanço do reino depende da nossa ousadia. O avanço do reino depende da nossa perseverança e depende da nossa alegria, que é fruto do Espírito Santo. Se nós queremos, irmãos, alcançar este bairro para Jesus, nós precisamos recuperar a nossa paixão missionária. Perseverar na proclamação do Evangelho. E sermos alegres naquilo que nós estamos fazendo.
Nós somos desafiados como igreja a não reduzir o Evangelho. Deus nos chama para um confronto radical com a sua palavra, para uma pregação centrada em Cristo, aonde mostra a exclusividade da salvação pela graça mediante a fé. Então, da mesma forma que Paulo e Barnabé, nós somos chamados a proclamar este Evangelho, mesmo quando nós somos rejeitados, mesmo quando nós somos incompreendidos, mas nós devemos abandonar qualquer confiança na religiosidade, nas obras humanas ou no merecimento, porque a tarefa missionária, ela continua urgente. O Evangelho precisa chegar aos confins da terra com ousadia, com fidelidade e com alegria. Que nós então sejamos renovados nesse compromisso com a verdade, sendo dependentes do Espírito, firmes na pregação, ardentes no amor pelas almas perdidas, sabendo que a soberania de Deus é que chama e salva. E como diz a palavra, não há nenhum outro nome dado entre os homens em quem devamos confiar, além do nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Pai amado, nós louvamos o Teu nome e agradecemos ao Senhor por uma palavra, Deus, que vem de encontro ao nosso coração, nos confrontando, ó Pai, e nos despertando para a obra que o Senhor nos tem chamado, como igreja, para juntos proclamarmos o Evangelho de Cristo, a verdadeira palavra da salvação, não usando de artifícios, não usando, ó Pai, de persuasão humana, mas apenas proclamando, compartilhando, testemunhando, porque a obra quem faz é o Senhor através do Teu Espírito. É o Espírito quem convence do pecado, da justiça e do juízo do Senhor. É o Espírito, ó Deus, quem regenera. E essa salvação, ela só pode ser encontrada em Jesus. E sejamos fiéis na proclamação dessa verdade. Dá-nos, ó Pai, um coração missionário. Dá-nos, ó Deus, um coração submisso, um coração sensível à voz do Teu Espírito e às necessidades das pessoas. Jesus, ele percorria as aldeias, pregando, ensinando, curando e libertando vidas. Vendo, ó Deus, a necessidade das pessoas, suprindo as suas carências, mas apresentando a mensagem do reino, apresentando a verdade da palavra. Dá-nos, ó Pai, a ousadia no Teu Espírito, para abrirmos a nossa boca, ó Deus, e compartilharmos a mensagem, aproveitarmos cada oportunidade que o Senhor nos dá, nos nossos relacionamentos, na nossa casa, no trabalho, nos encontros que muitas vezes temos, ó Deus, aos nossos olhos de forma aleatória, mas aos olhos do Senhor são direcionados e conduzidos pelo Teu Espírito. Nos ajuda nisso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, irmãos. Alguns avisos. Lembrando que
Nós já tivemos as 2 semanas dos nossos grupos de discipulado e crescimento, e aí na sequência nós temos o nosso encontro de casais. Então, quinta-feira, a gente se reúne aqui na igreja, a gente tem estudado sobre os fundamentos da família, como realmente construir uma família, né, firmada e baseada ali em Jesus, crescendo em Deus. Então, quinta-feira aqui na igreja, às 19h30. Próximo aviso. Irmãos, está chegando o nosso encontro das famílias, dia 16 de novembro, sem ser o próximo domingo, no outro domingo, nós já teremos o nosso encontro das famílias. É um dia em que nós não temos a programação aqui na igreja, mas tiramos o dia para passar na chácara. A chácara que nós vamos ficar é bem conhecida dos irmãos, é a chácara lá do Recanto do Seu Lois. Geralmente, final do ano, as chácaras têm um valor um pouco mais, um valor maior, vamos colocar assim, justamente por ser final de ano. Então, eu entrei em contato com todas as chácaras que nós já fizemos eventos, mas os valores estavam um pouco elevados, acima do nosso orçamento. Nós optamos pela chácara do Seu Lois, que a pessoa também já nos conhece, faz um preço ali bom para a gente. O valor é aquilo que a gente já tem feito, R$30 por pessoa. Cardápio ali principal vai ser churrasco. Lembrando que crianças até 12 anos não pagam, e pedimos a contribuição de suco e refrigerante. Lembrando, irmãos, que nós teremos batismo. Graças a Deus por isso. Teremos 2 pessoas aí confessando, né, descendo as águas ali e publicamente confessando a sua fé em Cristo Jesus. A gente vai ter a Thalita, filha da Gabriela, e também vamos ter a nossa irmã Mabel. E eu já vou adiantar aqui que o nosso pregador lá do dia é bem conhecido dos irmãos também, vai ser o pastor Acácio. Eu o convidei para que ele estivesse conosco, então ele vai estar lá no dia trazendo a mensagem para nós, tá bom? Então, mas já vai aí se adiantando, que sem ser no próximo final de semana, já vai ser no outro, onde nós vamos ter o nosso encontro das famílias. A gente vai divulgando mais informações. Os nossos devocionários já estão disponíveis, nós temos já ali alguns ao fundo, por um valor de apenas R$16, vale a pena, como eu tenho falado para os irmãos, material muito bem feito, o conteúdo também muito bem feito, e os devocionários agora, eles estão sendo feitos todo baseado na Bíblia. Então, o anterior foi nos Evangelhos, e esse são nos 5 primeiros livros da Bíblia, que assim você vai lendo a Bíblia também, né, acompanhando ali o devocionário. Se alguém quiser, depois você pode pegar, anota o seu nome, a quantidade que você está pegando, para depois fazer o acerto ali também no valor de R$16. Mais avisos. Lembrando que semana passada nós pregamos uma mensagem falando sobre missões, falando sobre o compromisso missionário, que é aquele compromisso que você assume no próximo ano, pelos 12 meses seguintes, estar dando uma contribuição mensal para missões. Eu não sei se ainda tem daquele papelzinho, tem, irmã? Não, né? Mas eu vou providenciar aquele papel que os irmãos preenchem o nome, o valor, destaca, né? Entrega depois ali para o Marcelo, e aí o outro fica com você para você estar se lembrando. Mais avisos? Bom, isso aqui já está praticamente finalizado. Eu compartilhei lá com os irmãos, né, alguns vídeos do pastor Esli lá, juntamente com a esposa, o trabalho que eles têm feito lá na região de Arapapuzinho, todo o norte ali. Nós já alcançamos o valor de R$950. Ainda não fechou, né, Marcelo? R$50, irmãos, é o que a gente precisa para fechar os R$1.000 ali, para que essa semana a gente, ou na próxima, no máximo, a gente já possa enviar esse valor para a MEAR, e aí eles vão estar indo, então, nessa data aí, uma equipe para lá, para estar realizando os trabalhos que são feitos. A nossa campanha da pintura ainda continua, lembrando, então, da campanha, nós ainda estamos no valor ali que precisamos alcançar, tá bom? Mais algum? Então é só, toda segunda-feira eu compartilho lá, geralmente segunda ou terça, uma devocional para os irmãos terem uma meditação e uma reflexão aí para pensar também durante a semana. Rafael? Boa noite, irmãos. Tem mais um aviso só, eu vou ver se enquanto o Vitor tenta colocar ali, mas graça e paz a todos vocês. Nós tivemos fora uma semana também,
aproveitando para descansar um pouco. A família, voltamos, meio abatidos com gripe, resfriados. Quis nem cumprimentar muitos irmãos que estão de perto, mas quem quiser um abraço, pode eu dou todo mundo um abraço, mas só com assinar a responsabilidade embaixo, né? Mas, graças a Deus, foi um tempo muito bom. E nós percebemos, né? Temos percebido como é interessante que nós temos desafios que aparecem ali na nossa vida diária para a gente lidar, né? Na criação de filhos, no nosso casamento, no ministério cristão, né? No serviço cristão, que não é só aqui no domingo, mas durante toda a nossa semana. E como é fácil nós nos fecharmos em nós mesmos. E a gente percebe isso claramente, como que a nossa vida parece que ela fica paralisada quando a gente observa essas coisas. Então Deus nos chama para que nós, com maturidade, a gente possa agir de forma rápida, né? Liberando perdão, pedindo perdão, e a gente realmente fazendo aquilo que o pastor compartilhou com a gente hoje à noite. Temos muito a fazer. A obra do reino de Deus, ela precisa de pessoas fiéis. Então, Deus nos chama a isso. E quando nós somos despertados a isso, eu percebo que Deus faz a parte dele, com certeza. Ele cuida de nós, cuida desses desafios. E eu ainda não comentei com o pastor ainda o que eu vou falar aqui, mas nós estamos trabalhando muito de perto, então eu achei interessante já trazer, porque está próximo já. Na quinta-feira agora, nós temos uma reunião de casais, e na outra semana, é uma semana que nós não temos os GDCs. Então, na quinta-feira dessa semana que nós não temos os GDCs, vai ser dia, deixa eu ver o dia aqui, nós vamos ter um treinamento dia 13 de novembro, quinta-feira. Dia 6 de novembro, agora essa semana é a reunião de casais, e no dia 13 de novembro, nós temos um treinamento em Pindamonhangaba, se não me engano, na Igreja Batista. Eu acho que é isso. Mas é um treinamento sobre esse material da APEC, o presente fora do comum. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos participando desse treinamento, todo o material gratuito, né, para que a gente possa usar isso naquelas incursões que nós temos feito, né, muitas delas na casa da irmã Carmina, né, irmã Carmina? Ali com as crianças no bairro. E quando nós temos essa oportunidade com as crianças, ao mesmo tempo nós temos tido muitas oportunidades com os adultos também, que são os pais, os tios, as mães que vão levar essas crianças lá. Então, nesse treinamento, nós vamos aprender sobre esse material aqui, né, que nós vamos usar no final do ano com as crianças, e para o culto de Natal, que normalmente nós temos as crianças participando também, depois eu vou conversar com o pastor certinho, a ideia, é só uma ideia, mas depois a gente vai ver se é um momento adequado ou se em outra reunião, mas nós gostaríamos de trazer essa mesma apresentação do material do Evangelho, obviamente, para que vocês percebam essa estratégia que nós utilizamos na proclamação do Evangelho, de maneira a ali atingir primeiro as crianças, mas também os pais das crianças. Então, a ideia seria trazer esse material nesse culto de domingo para que todos os irmãos possam ter essa prática, né, da evangelização, e vocês possam perceber que não é nada que deva fugir do nosso dia a dia, da nossa vida cristã. Então, é um desafio, mas antes disso precisa aqui esse treinamento no dia 13, né, que eu falei? 6, é isso? 6 mais 7, 13, né? Dia 13, então quem quiser nos acompanhar, vai ser no período da noite, quinta-feira, em Pindamonhangaba. E aí você pode receber em primeira mão esse treinamento, né? Caso você não possa comparecer, talvez, nós vamos conversar, mas talvez no final do ano, em dezembro, já estamos no final do ano, né? Mas nós vamos tentar apresentar isso para todos os irmãos também. Tá bom? Obrigado, Rafael. Irmãos, veja como que Deus é bom.
Nós temos falado, temos pregado, o livro de Atos tem nos ensinado a sermos uma igreja missionária, uma igreja que prega a palavra, e Deus tem providenciado meios, Deus tem providenciado recursos para isso. A gente só precisa ter a disposição, mas também a disponibilidade. Duas coisas fundamentais e importantes para o envolvimento na obra do Senhor. Tá bom? Vamos nos colocar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo que nós passamos aqui. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esse culto, somos gratos a Ti, pelo mover do Teu Espírito Santo, ó Pai, em nossas vidas e aqui em nosso meio, ó Pai. Muito obrigado. Que o Senhor, ó Pai, esteve se manifestando, ó Pai, na vida da Tua igreja, ó Deus, aqui nesta noite. Pedimos que o Senhor continue, ó Deus, nos abençoando, direcionando as nossas vidas, ó Pai, e nos conduzindo durante essa semana, ó Pai, na unção, no poder, na sabedoria e no discernimento do Teu Espírito. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo que se une neste local, em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenham uma semana na presença dEle.